Uma das preocupações numa piscina é, naturalmente, a qualidade da água. E ela está intimamente ligada à acidez ou basicidade, que são medidas pelos químicos através do pH. Bem, nesta aula nós vamos estudar equilíbrio iônico 2, aonde veremos várias situações do nosso dia a dia. Veremos água de piscina, veremos refrigerantes, veremos, e é um tema interessantíssimo, veremos a chuva ácida, um monte de assuntos legais. Basicamente, o que nós vamos estudar é pH e pOH. Tudo tem início com um fenômeno chamado autoionização da água. Vamos ver como ela ocorre? Observe bem. A água líquida se transforma reversivelmente no cátion H+, aquoso, e no ânion OH-, a hidroxila, aquosa também. O AQ e o AQ querem dizer aquoso e querem dizer que o cátion H+, e o ânion hidroxila, em verdade, estão dissolvidos na água. E o cátion H+, é o responsável pela acidez, enquanto que o ânion hidroxila é o responsável pela basicidade. Está entendido? Vamos agora ao tratamento matemático do assunto. Vamos ver o produto iônico da água. Observe bem. Eu vou criar uma constante, Kw, que é igual ao produto da concentração de H+, vezes a concentração de hidroxila. Você deve estar se perguntando aonde está a concentração da água, que era o primeiro membro de nossa reação. Ela não está presente. Por quê? Porque a concentração de água é absolutamente constante. Você deve compreender que não existe água concentrada. Também não existe água diluída. A água tem uma única concentração, então não está presente na fórmula. Voltando então, repare. Kw é concentração de H+, vezes concentração de OH-, e o valor deste produto é 10 elevado a menos 14. Isto é válido na temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura padrão da físico-química. Reparem aqui que nós usamos KW, aonde esse W vem de water. Mas por que water? Por que não A, como se fosse água? Porque a química guarda A para ácido. Em todas as línguas importantes pelo menos, a palavra ácido inicia com A. Assim sendo, Ka é constante para ácidos. E para a nossa água, nós reservamos KW, W de water. Vamos ver agora como funcionam as soluções ácidas, básicas e neutras. Como elas funcionam em termos de concentração de H+, e concentração de OH-. Vamos iniciar pelas soluções neutras. Repare só. Numa solução neutra, é necessário que concentração de H+, e concentração de OH- sejam iguais. E, como o produto é 10 a menos 14, ambas têm que valer 10 a menos 7. Observe, então, por favor, o seguinte. Uma solução que é neutra não é neutra por não ter acidez, ou não é neutra por não ter basicidade. Ela sim é neutra por ter acidez e basicidade em quantidades iguais. Vamos ver, então, agora uma solução ácida. Na solução ácida, repare, a concentração de H+ vai ter que predominar sobre a concentração de OH-. Logo, a concentração de H+ será maior que a da neutralidade e a concentração de hidroxila será menor que a da neutralidade. Veja como ficamos. Concentração de H+ maior do que concentração de OH-. Concentração de H+ maior do que 10 a menos 7. E concentração de hidroxila menor do que 10 a menos 7. Repare que, em verdade, isso é muito simples. O que você está dizendo é que a solução ácida é mais ácida do que uma solução neutra. Estamos prontos, então, agora, para ver como funciona uma solução básica, aonde será, em verdade, tudo ao contrário. Me siga. Na solução básica, quem tem que predominar? A basicidade, naturalmente. Então, a basicidade predominará sobre a acidez, em relação, novamente, à neutralidade. A concentração de H+ é menor do que a concentração da hidroxila. A concentração de H+ é menor do que 10 a menos 7. Logo, a concentração da hidroxila é
maior do que 10 a menos 7. Veja novamente o que nós estamos falando, que a solução básica é mais básica do que a solução neutra. Então, é claro que a solução básica é menos ácida que a solução neutra. Perfeito? Compreendido? Vamos fazer um suco de laranja. Repare só. Bem, eu estou espremendo aqui a laranja. Vamos pegar uma outra laranja, espremer um pouco mais. E temos agora, acho que já temos uma quantidade boa de suco. Vamos passar esse suco para o copo. Repare o que temos aqui. Suco de laranja. Tudo isso você já viu infinitas vezes em sua vida. Só que agora você nunca mais vai esquecer os detalhes da acidez. No suco de laranja, repare, a concentração de H+, é 10 a menos 4. Logo, a concentração de hidroxila é 10 a menos 10. Me diga, quem predomina? Predomina a acidez ou predomina a basicidade? Claro, predomina a acidez. 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 10. Logo, nunca mais te esqueças, um suco de laranja é ácido. Bem, vamos agora ver a definição de Sørensen de pH e de pOH. Observe bem. pH é menos log da concentração de H+, e pOH é menos log da concentração de OH-. Repare, então, o símbolo P, em verdade, significa menos log. Se for pH, menos log da concentração de H+. E se for pOH, menos log da concentração de OH-. Vamos a alguns exemplos. Se uma solução tem concentração de H+ igual a 10 a menos 3, ela é naturalmente uma solução ácida e tem pH igual a 3. Por que o pH é igual a 3? Repare só. Se a concentração de H+ é 10 elevado a menos 3, quando você tira logaritmo, você tira o expoente, você tira o menos 3. Mas lembra, pH é menos log, então você ainda troca sinal. Então aquele menos 3 que era expoente se transforma em 3. Logo, concentração de H+ igual a 10 a menos 3 significa pH igual a 3. Vamos a um outro exemplo. Veja só. Uma solução que tenha concentração de OH- igual a 10 a menos 5. Ela é uma solução básica e o seu pOH é 5. Eu tenho certeza que agora ficou mais fácil para você. Você percebeu, concentração de hidroxila era 10 a menos 5. Tiro o logaritmo, menos 5. Troco o sinal, 5. Cuidado que era a concentração de hidroxila, então o termo será pOH. Concentração de hidroxila 10 a menos 5, logo pOH igual a 5. O mestre não quis dizer, mas isso é muito fácil. Precisa matemática não. Olha que moleza. Se for H positivo, vai dar pH. Se for OH negativo, vai dar pOH. E aí, é só pegar o expoente e tirar o sinal. Viram que fácil? Vamos então ver agora a propriedade fundamental de pH e pOH. Repare só, começamos pelo produto iônico. Concentração de H+, vezes concentração de OH-, isto se chama KW. Desenvolvendo. Logaritmo da concentração de H+, repare, aqui é vezes. Quando é log, vira mais. Logaritmo da concentração de H+, mais logaritmo da concentração de OH-, ficamos então com menos 14, que é o valor do produto iônico da água. Não era 10 a menos 14? Então agora menos 14. Isso é logaritmo de KW. Bem, o que nos falta? Trocar os sinais. Então aqui fica menos log, que é pH. Aqui fica menos log, que é pOH. E aqui fica 14, que será menos log de KW, consequentemente pKW. Ou seja, esta é a propriedade fundamental de pH. Quando você somar pH e pOH de uma mesma coisa, você encontrará o valor 14. Perfeito? Compreendido de novo? Tá legal? Caramba! Quanta confusão para dizer uma coisa tão simples. A soma do pH de uma coisa com o pOH da mesma coisa dá 14. Matemático e químico é tudo enrolado.
Bem, vamos resolver agora exercícios fundamentais de pH e pOH. Eu terei 4 valores numéricos: concentração de H+, pH, concentração de OH- e pOH. E um valor não numérico, que é o caráter. No caráter você vai dizer se a solução é ácida, se é básica, se é neutra. Neste exemplo, foi dado um valor numérico, que a concentração de H+ é 10A-2. Lembra como é que fica o pH? Se aqui é 10A-2, tira o sinal e você vai ter que o pH é 2. Claro agora que a concentração de hidroxila fica fácil. Se aqui é 10A-2, aqui é 10A-12, para que o produto de ambas seja 10A-14. Se a concentração de hidroxila é 10A-12, quanto é o pOH? Você tira o sinal e traz o número, o pOH é 12. Agora com calma para o caráter. Aqui é 10A-2, aqui é 10A-12. Quem predomina? 10A-2. Se predomina 10A-2, predomina a acidez. Consequentemente, temos um caráter ácido. E vamos direto a mais um exemplo. Repara, aqui foi dada a concentração de hidroxila, como sendo 10A-4. Já que deram a concentração de hidroxila, vamos imediatamente calcular o pOH. Como vai ser? Você pega o -4, troca o sinal e então o pOH valerá 4. Perfeito. Se o pOH é 4, você pode vir direto para cá. Quanto dá a soma do pH com o pOH? 14. Muito bom. Então o pH é 10. Então a concentração de H+, fazendo a operação inversa, é 10A-10. Voltamos ao problema do caráter. E o caráter? Veja, quem predomina? Concentração de hidroxila. 10A-4 é maior do que 10A-10. Logo, o caráter desta solução é básico. Ainda um terceiro exemplo. Repare, e se for dado pH? Aí você vai ter que voltar em raciocínio inverso. Se o pH é 6, quanto será a concentração de H+? É uma potência de 10. Então vai ser 10 elevado a -6. Perfeito. 6 apareceu aqui como -6. Se a concentração de H+ é 10A-6, o produto tem que valer 10A-14, logo a concentração de hidroxila é 10A-8. 10A-6 vezes 10A-8, 10A-14. Logo o pOH é muito fácil, 8. Repare que tudo está valendo sempre 6 mais 8, 14. Quem predomina? H+ ou OH-? Muito bom, H+. Logo, o caráter desta solução é ácido. Um último exemplo ainda. Repare, eu aqui dei que o pOH tem valor 11. O que podemos calcular imediatamente? A concentração de hidroxila. Se o pOH é 11, então a concentração de hidroxila é 10 elevado a -11. Está ficando fácil. Se aqui é 10A-11, aqui é 10A-3. Você já sabe, o produto é 10A-14. Se a concentração de H+ é 10A-3, o pH é 3. A predominância óbvia é da concentração de H+. 10A-3 é maior do que 10A-11. Logo, novamente, essa é uma solução de caráter ácido. Eu tenho a certeza que você achou esses exercícios fáceis. Todos acham. Como é que isso aí pode ser complicado? Isso aí só pode ser complicado matematicamente, ou seja, nas contas, enfim. Pode ser dado um valor extra, pode ser dado um logaritmo de um número. Imagine, então, que é dado que logaritmo de 2 seja 0,30. E criamos um novo exercício. Repare, foi introduzido um fator 2. Concentração de H+ igual a 2 vezes 10A-3. Ou seja, se não existisse esse fator 2, quanto seria o pH? Seria 3. Mas espera, temos agora um fator novo que é o 2. pH não é menos log? Então a coisa ficará assim. 3 menos o log de 2, que é 0,30, ou seja, 2,70. 3 menos 0,30, 2,70. Bem, como vamos fazer a concentração de hidroxila? O truque é o seguinte. Você vai produzir aqui um produto 10. Se você tem um 2, aqui você vai ter um 5. E agora nós vamos ter um produto 10A-15.
Por que 10 a menos 15? 10 vezes 10 a menos 15, 10 a menos 14. Ou seja, 10 a menos 3 me conduz aqui a um 10 a menos 12. Como fazer o POH? Você tem duas opções. A primeira é que, se o pH é 2,70, o POH é 11,3, fazendo a conta para que a soma seja 14. Tá? A outra opção é entender que o POH será 12 menos log de 5. 12 menos log de 5 também é 11,3. Quem está predominando para darmos o caráter? Veja, concentração de H+, concentração de OH-, concentração de H+, é muito maior. Logo, o caráter é ácido. Vamos ver mais um exemplo disso para você ter certeza do que está fazendo. Veja aqui, introduzimos um fator 5, concentração de hidroxila como sendo 5 vezes 10 a menos 6. Vamos direto, então, para a concentração de H+. Se aqui é 5, temos que gerar um produto 10. Então, aqui tem que aparecer um 2, para que tenhamos 2 vezes 5, 10. Se aqui é 10 a menos 6, temos que gerar um produto 10 a menos 15. Se aqui é 10 a menos 6, aqui vai ter que aparecer um 10 a menos 9. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 9. Perfeito? Daí podemos passar para o pH. Olhe lá. Se aqui é menos 9, aqui apareceu um 9. 9 menos o logaritmo do número que temos aqui, que é o 2. Logo, 9 menos 0,30, 8,70. Voltamos aqui na concentração de hidroxila para irmos ao POH. Sempre com duas opções. Primeira opção, se a concentração de hidroxila é 5 vezes 10 a menos 6, o POH seria 6 menos log de 5, 5,30. Ou então, 8,70 mais 5,30, 14. Eu tenho a certeza que você já percebeu que quem predomina é a concentração de hidroxila. Consequentemente, o caráter dessa solução é básico. Eu espero que tenha tudo ficado bem mais claro agora e que você não tenha medo da matemática ao trabalhar esses exercícios, que na verdade são bastante simples. Vamos ver agora um gráfico bastante simples de variação de pH. Repare como funciona. Eu acho que é uma boa hora para a gente lembrar daquele exemplo do suco de laranja. Você lembra quanto era a concentração de H+? Você lembra que era 10 a menos 4? Se a concentração de H+ é 10 a menos 4, eu tenho a certeza que você faz de cabeça. Quanto é o pH? 4, naturalmente. Repare então aqui, 4 não é menor do que 7, logo o pH 7 corresponde à neutralidade, e o pH 4, que seria menor do que 7, é um pH ácido. Então, evidentemente, o pH maior do que 7 é o pH básico. Vamos repassar? 7 corresponde à neutralidade. Inferior a 7 corresponde à acidez. E maior do que 7 corresponde à basicidade. Está perfeito? Você compreendeu? Esse gráfico será extraordinariamente importante em tudo que vamos fazer daqui para frente. Nosso próximo assunto vai ser comparação de soluções. Por exemplo, eu tenho duas soluções ácidas e tenho que tomar duas decisões. Primeiro, quem é mais ácida. Segundo, quantas vezes mais ácida ela é. Observe, me siga aqui no esquema. Se uma solução tem pH 2, sua concentração de H+ é 10 elevado a menos 2. Agora, se uma solução tem pH 6, sua concentração de H+ é 10 a menos 6. Espere aí e vamos comparar. Quem é a concentração de H+ maior? 10 a menos 2 ou 10 a menos 6? Claro que você sabe que é 10 a menos 2. Logo, essa solução de pH 2 é uma solução mais ácida que a de pH 6. Porém, quantas vezes? Veja bem que vamos fazer o seguinte. Dividir a concentração de H+ da que tem maior concentração pela concentração de H+ da que tem menor concentração. Ou seja, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6, que é 10 a quarta. Caramba! 10 a quarta é 1 seguido de 4 zeros. 10.000.
Isso mesmo, ou seja, uma solução de pH 2 é 10.000 vezes mais ácida que uma solução de pH 6. Isso, de uma certa maneira, impressiona um pouco, mas está absolutamente correto. Não esqueça, a nossa escala é de logaritmo. Enquanto você anda de 1 unidade, a acidez ou a basicidade andam de 10 unidades. Imagine, então, passei de pH 6 para pH 5. Andei 1 unidade, mas a solução ficou 10 vezes mais ácida. Passando agora de pH 5 para pH 4, eu andei novamente de 1 unidade e fiquei outra vez 10 vezes mais ácido. 10 vezes 10 vezes, 100 vezes. Se formos de 2 para 6, andamos 4 unidades. Logo 10, 4 vezes, ou seja, 10 à quarta, 10.000. Não se choque, então, com esses números grandes. A coisa funciona exatamente dessa maneira. Puxa vida, muito fácil outra vez. A diferença entre os expoentes é o número de zeros. Sacou? 5 menos 3 é 2. 100 tem 2 zeros. Mas é muito fácil. Chuva ácida. Vamos agora ouvir um texto que explica muito bem, afinal de contas, o que é chuva ácida e nos conta, inclusive, a origem, a história do termo chuva ácida. O texto é muito bom, ouça com atenção. O termo chuva ácida foi usado pela primeira vez por Robert Angus Smith, químico e climatologista inglês, em 1872. Ele usou a expressão para descrever a precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester no início da Revolução Industrial. Com o desenvolvimento e avanço industrial, os problemas inerentes às chuvas ácidas têm se tornado cada vez mais sérios. Um dos problemas das chuvas ácidas é o fato destas poderem ser transportadas através de grandes distâncias, podendo vir a cair em locais onde não há queima de combustíveis. Inicialmente, é preciso lembrar que a água da chuva já é naturalmente ácida. Devido a uma pequena quantidade de dióxido de carbono, CO2, dissolvido na atmosfera, a chuva torna-se ligeiramente ácida, atingindo um pH próximo a 5,6. Ela adquire assim um efeito corrosivo para a maioria dos metais, para o calcário e outras substâncias. Quando não é natural, a chuva ácida é provocada principalmente por fábricas e veículos que queimam combustíveis fósseis. Desta poluição, um pouco se precipita, depositando-se sobre o solo, árvores, monumentos, etc. Outra parte circula na atmosfera e se mistura com o vapor de água. Passa então a existir o risco da chuva ácida. Você viu então que o texto mostra claramente o seguinte: só se chama realmente de chuva ácida quando ela tiver um pH inferior a 5,6 e essa acidez extra tiver como causa, normalmente, a poluição. Bem, chuva ácida é problema. Vamos ver agora quais são os prejuízos causados pela chuva ácida. São diversos. Na saúde, a chuva ácida libera metais tóxicos que estavam no solo. Esses metais podem alcançar rios e serem consumidos pelo homem, causando sérios problemas de saúde. Nos prédios, casas, arquitetura, a chuva ácida também ajuda a corroer os materiais usados nas construções. Nos monumentos históricos, há relatórios de corrosão na Acrópole, em Atenas, no Coliseu, em Roma, no Taj Mahal, na Índia, nas catedrais de Notre-Dame, em Paris, e de Colônia, na Alemanha. Os lagos podem ser os mais prejudicados com o efeito da chuva ácida, pois podem ficar totalmente acidificados, perdendo toda a sua vida. Desmatamentos. A chuva ácida faz clareiras, matando inicialmente 2 ou 3 árvores. Morrem algum tempo após muitas plantas que se utilizavam da sombra destas árvores. Assim se produzem clareiras. Na agricultura, a chuva ácida afeta as plantações quase do mesmo jeito que das florestas, só que a destruição é mais rápida, já que as plantas são todas do mesmo tamanho, tendo assim mais áreas atingidas. Como nós vimos, os problemas causados pela chuva ácida são muitos e nós temos que arrumar maneiras para
se não pudermos eliminá-los, pelo menos diminuí-los bastante. Como diminuir os problemas causados pela chuva ácida? Qual é a saída para isso? A resposta é muito simples. Primeiro, economizar energia. Mas como então economizar energia? Veja, 75% da energia que usamos provém de petróleo, provém de óleo diesel, provém de carvão, gás natural, ou seja, combustíveis fósseis. É possível minimizar o uso dos combustíveis fósseis, ainda economizando energia e tendo uma qualidade de vida melhor. Outras sugestões são as seguintes. No transporte coletivo, é fundamental diminuirmos o número de veículos circulando. Havendo menos veículos circulando, a poluição será menor. Outra alternativa excelente é o uso do metrô, que por ser elétrico, polui muito menos. Outra maneira importante de diminuir a poluição é a purificação do escapamento dos veículos. O uso de filtros é altamente recomendável e se usam também catalisadores de conversão para que os gases ácidos não sejam liberados para a atmosfera. Outra forma de purificação é o uso de combustíveis menos poluentes, que tenham um teor de enxofre mais baixo, para que o anidrido sulfuroso, cuja fórmula é SO2, que é um gás ácido, não seja liberado para a atmosfera. Outra maneira muito importante de virmos a trabalhar é usar fontes alternativas de energia. Veja lá, primeiro que tudo, intensificar o uso de hidrelétricas e aumentar o uso de energia solar, painéis solares, por exemplo, e o uso da energia dos ventos. Aí está um grande futuro para a chamada energia eólica. Temos aqui importantes dicas de estudo para você. Primeiro, em todas as aulas de biologia, teu professor ocasionalmente falará em pH, pOH, acidez. Relacione isso com tudo que você aprendeu. Outra coisa importante é que você observe todo o noticiário sobre meio ambiente que frequentemente fala em chuva ácida. E você preste atenção, porque agora você sabe de verdade o que é chuva ácida. Nunca é demais eu te pedir para que você resolva os exercícios do seu material. E, acima de tudo, compreenda o que está fazendo. Acertar um exercício de química não é acertar as contas, é sim compreender o que você está fazendo. Bons estudos para você e até a próxima. Na aula de hoje aprendemos mais sobre o equilíbrio iônico. Vimos o pH e o pOH. Observamos as soluções ácidas, básicas e neutras. Você lembra, essa é a nossa parte mais importante. Uma solução é neutra, não é porque não é ácida, nem porque não é básica. Ela é neutra porque tem acidez e basicidade em quantidades iguais. Isso leva a que pH e pOH sejam ambos 7. Já uma solução ácida predomina a acidez, consequentemente a concentração de H+ é maior e o pH é menor do que 7. pH menor do que 7, logo pOH maior do que 7. E nas soluções básicas predomina a basicidade, logo a concentração de H+ é que é maior do que 10 a menos 7. Consequentemente o pOH será menor do que 7 e o pH maior do que 7. Por favor, não decore nada disso. Compreenda. E aprendemos sobre a chuva ácida. A primeira surpresa da chuva ácida é que toda chuva é ácida. Mesmo na paisagem mais linda, a chuva é ácida, devido à quantidade de CO2 atmosférico. Chuva ácida realmente é aquela chuva com pH menor do que 5,6 e isso aí causado por um problema de poluição. Bons estudos!
Bem, o colega sabe tão bem quanto eu que pH e pOH são excelentes oportunidades para contextualizar a nossa matéria. Nós temos aqui excelentes interfaces com a biologia, toda a parte de células, pH, enzimas e na geografia com o meio ambiente. Não podemos perder essa oportunidade. Contextualizar a química, fazê-la interagir com as outras matérias. E um detalhe precioso, não permita que as dificuldades de matemática dos nossos alunos interfiram em nossa aula. Tente facilitar ao máximo, fazer com que ele perceba que pOH e pOH é um assunto simples e agradável. Boa sorte para todos nós em nosso trabalho.